Amigos e amigas, se você já se perguntou o que realmente significa nascer de novo, ou se já ouviu essa frase e ficou curioso, este vídeo é para você. A promessa de nascer de novo não é apenas uma ideia bonita, é a chave para entendermos o que a Bíblia nos ensina sobre a vida eterna. Por isso, eu te convido a ficar comigo até o final, pois hoje vamos mergulhar em uma passagem de João, capítulo 3, versículos 3 a 8, que vai nos dar clareza, direcionamento e, o mais importante, a certeza do caminho para a nossa salvação. Bem-vindos ao nosso canal, e vamos juntos desvendar esse mistério. A história que vamos explorar hoje é um encontro noturno entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um líder religioso muito respeitado, e ele veio a Jesus na calada da noite. Por que de noite? Talvez por medo, por vergonha, ou por querer um momento a sós para fazer perguntas difíceis. Ele reconhecia que Jesus era um mestre enviado por Deus, e a sua primeira frase para Jesus foi: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos estava impressionado com os milagres de Jesus. Ele via o poder de Deus agindo em Jesus, e como um estudioso da lei, ele queria entender. Ele tinha muitas perguntas, mas, de uma forma surpreendente, Jesus respondeu a uma pergunta que Nicodemos nem chegou a fazer. Logo no versículo 3, Jesus diz algo que pode ter soado muito estranho para Nicodemos. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos deve ter ficado chocado. Como assim nascer de novo? Para um homem de sua idade, com toda a sua sabedoria e tradição, essa frase parecia sem sentido. E a sua resposta mostra exatamente isso. Ele pergunta no versículo 4, como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Ele estava pensando em algo literal, físico, biológico. A ideia de nascer de novo era tão radical para ele que a sua mente não conseguia processar. E é aqui que a beleza da resposta de Jesus começa a se revelar. Jesus não estava falando de um nascimento físico. A sua resposta no versículo 5 é a chave para entendermos tudo. Em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aqui, a gente precisa parar e pensar. O que Jesus quis dizer com nascer da água e do Espírito? Para muitos, a água pode se referir ao batismo. E sim, o batismo é um ato simbólico importantíssimo, uma declaração pública da nossa fé e um sinal de purificação. Mas, mais do que isso, a água na Bíblia, muitas vezes é um símbolo de purificação e de vida. O profeta Ezequiel, por exemplo, fala de um tempo em que Deus espalhará água pura sobre o seu povo. Já o Espírito é a parte crucial, a parte que Nicodemos não conseguia entender com a sua mente humana. Jesus continua, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa é a distinção principal. O nosso primeiro nascimento, o nosso nascimento físico, nos dá a vida biológica. Ele nos faz parte da humanidade, com todos os seus desejos, falhas e limitações. Essa é a carne. A carne aqui não é só o nosso corpo físico, é a nossa natureza humana, aquela que muitas vezes nos leva a pecar, a ter pensamentos ruins, a fazer coisas erradas. Todos nós temos essa natureza. O nascimento do Espírito, por outro lado, é um nascimento espiritual. É quando Deus, através do seu Espírito Santo, age dentro de nós, transformando o nosso coração, a nossa mente e a nossa vontade. É um renascimento que nos tira da escravidão da nossa natureza humana e nos conecta com Deus de uma forma completamente nova. Não é algo que a gente faz por si só. É uma obra de Deus em nós. E aqui, Jesus fazendo uma comparação linda no versículo 8, que ajuda a ilustrar o que ele estava tentando explicar. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pense no vento. Você não pode vê-lo, mas pode sentir a sua força. Você vê as árvores balançando, as folhas voando. O vento é invisível,
mas os seus efeitos são visíveis e poderosos. Da mesma forma, o Espírito Santo é invisível, mas a sua obra em nossa vida é clara e perceptível. O novo nascimento não é algo que você consegue entender totalmente com a sua lógica humana. É um mistério, uma obra divina, mas você consegue ver os resultados. E quais são os resultados? Um coração que antes era duro se torna sensível. Uma pessoa que antes só pensava em si mesma começa a se preocupar com os outros. A vontade de fazer o que é certo se torna mais forte do que a vontade de pecar. O medo e a ansiedade dão lugar a uma paz que a gente não consegue explicar. O novo nascimento é uma transformação completa, uma mudança de direção. É como se a gente estivesse andando em uma estrada escura, e de repente, alguém nos mostrasse uma luz. E essa luz é Jesus. Então, como a gente nasce de novo? É um ato de fé. Jesus disse a Nicodemos que a única maneira de ver o reino de Deus é nascer do Espírito. E o que isso significa na prática? Significa reconhecer que a nossa natureza humana é falha, que somos pecadores e que não podemos, por nossos próprios méritos, chegar a Deus. Significa se arrepender dos nossos erros e, com humildade, pedir a Deus que nos perdoe. Significa aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É Ele quem nos conecta com Deus. É o sacrifício de Jesus na cruz que pagou o preço pelos nossos pecados, e é a ressurreição dele que nos dá a esperança de uma vida nova. Quando a gente faz essa entrega, o Espírito Santo vem e habita em nós. É nesse momento que o novo nascimento acontece. É um ato sobrenatural, um presente de Deus. Não é algo que a gente merece, é algo que a gente recebe pela graça. E a beleza disso tudo é que essa experiência não é exclusiva para Nicodemos. Ela é para todos. Para o rico e para o pobre, para o estudioso e para o analfabeto, para o religioso e para o que nunca pisou em uma igreja. Não importa o seu passado, os seus erros ou a sua história. Deus não está preocupado com o seu passado. Ele está preocupado com o seu futuro. E o futuro que ele nos oferece é uma vida nova, uma vida de propósito, uma vida de paz. O novo nascimento é o começo de uma jornada. Depois que o Espírito Santo vem, ele nos guia, nos ensina e nos ajuda a crescer. O fruto do Espírito, como a Bíblia nos diz, é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Essas não são coisas que a gente consegue fazer sozinhos. Elas são o resultado da obra do Espírito em nós. E o que significa ver o reino de Deus? Não é só o céu no futuro. É a presença de Deus em nossa vida aqui e agora. É quando a gente começa a ver as coisas com os olhos de Deus, a entender o que Ele valoriza, a ter paz no meio do caos, a ter alegria no meio da dificuldade. É viver com a certeza de que Deus está conosco, que Ele nos ama e que Ele tem um plano para a nossa vida. Então, a pergunta que fica para você é: você já experimentou esse novo nascimento? Você já abriu o seu coração para Jesus? A salvação não é algo que se conquista. É um presente que se recebe. É uma decisão. E essa decisão é a mais importante da sua vida. E se você está aqui hoje, e sente no seu coração que precisa dessa mudança, que precisa desse novo começo, eu te convido a fazer uma oração comigo. Não é uma fórmula mágica, é uma conversa sincera com Deus. Amado Deus, eu te agradeço por essa palavra. Eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao 3º dia. Senhor, eu abro o meu coração e te convido a entrar na minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu peço que o teu Espírito Santo venha e faça em mim um novo nascimento. Transforma o meu coração, a minha mente e a minha vontade. Me ajude a viver uma vida que te agrada. Eu confio em ti e te entrego a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te dar os parabéns. A decisão que você tomou hoje é a mais importante da sua vida. Agora, a sua jornada com Deus apenas começou. Busque uma igreja, leia a Bíblia e converse com pessoas que também seguem a Jesus.
Você não está sozinho nessa caminhada. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou comigo até o final. Minha oração é para que a palavra de Deus tenha tocado o seu coração e te dado a clareza que você precisava. Que a sua vida seja cheia da presença de Deus. E se esse vídeo te abençoou, por favor, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe abundantemente.